Fala galera do Vascão, 10 dias sem futebol, mas tem contratação, tem bastidores da vitória sobre o Vitória, né? Tem muita coisa acontecendo. Já amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, dá essa força, dá essa moralzinha aí pra gente, se inscreva no canal e vamos juntos ver o que Pedrosa, Venê e Fernandinha tem a falar sobre o Vasco que contratando jogador europeu, tentando contratação de mais um zagueiro. O Vasco, mesmo sem a SAF, com o Pedrinho, tá fazendo coisas aí que ninguém imaginava. Inimaginável. Para isso aí é pra gente ver que quando tem alguém comprometido com o clube, as coisas elas acontecem, né? Espero que o torcedor esteja entendendo e esteja vendo o que está acontecendo. Vascão está vivendo o seu melhor momento na temporada. O Cruz Maltino divulgou os bastidores da partida contra o Vitória com destaque para a união do time. Cadê? Então vamos começar a pensar grande, pensar que a gente pode. Nós merecemos mais. Por quê? Porque nós lutamos. Por quê? Porque nós corremos, buscamos. Então a gente merece mais. É merecimento. O Ryan e o Leandrinho, a seleção sub-20, convocados. Por quê? Porque merece. Por quê? Porque está trabalhando. O Léo também estava na seleção há pouco tempo. Está lá por quê? Porque mereceu. Que bom momento vive o Vasco. O Pedrosa lembrou aqui, desde 2017 o Vasco não vive esse momento no Campeonato Brasileiro. Mas olha só, ô Pedrosa, eu quero saber qual é o balanço dessa janela do Vasco. Olha, Fernanda, o Vasco da Gama acabou contratando aí o Maxime Domingues, né, que é um meia que veio do Gil Vicente de Portugal, 4 anos de contrato, no último dia da janela. E no último dia também tinha uma negociação muito encaminhada, praticamente acertada com o Ian Galinovic, que era um jogador do New Old Boys, e esse atleta acabou não vindo por conta da falta de documentação. O New Old Boys alega que foi culpa do Vasco, o Vasco alega que foi culpa do New Old Boys, mas o importante, no final dessas contas, é que ele não veio. E aí o Vasco foi para o final dessa janela sem reforço no setor defensivo. Eu acho que é um erro grave. A gente teve 2 semanas aí de 2 meses de janela e o Vasco não conseguiu contratar um defensor pro setor defensivo, e aí a gente sabe que o Vasco tem essa carência dentro do elenco, mas eu tô longe de achar que é uma tragédia como muita gente está achando. Eu acho que, repito, erro grave. Se você for olhar a janela do Vasco, o Jean David é um bom jogador. O Coutinho ainda nem jogou, então não dá pra gente saber ainda definir alguma coisa. Aí, Alex Teixeira e Souza, outra parte. Emerson Rodrigues, mal ou bem tá jogando. Ok, a janela de entrada não foi tão boa, mas pensa só na janela de saídas. O Vasco conseguiu se livrar de Praxedes, Zé Gabriel, Serginho, Cleiton, Eric Marcos, jogadores que tinham alto salário e que oneravam a folha salarial do Vasco e que foi uma contratação da diretoria passada. Além disso, o Vasco não está mais na lama. Se o Vasco estivesse na lama, como esteve, por exemplo, no ano passado, aí é essa situação de desespero. O Vasco é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro com 34 pontos. Se você for olhar a história do Vasco nessa temporada, é história de tragédia. O Pedrinho assume num 6-1 ali por Flamengo, com Álvaro Pacheco, com um elenco recheado de problemas, com transferban para ser assumido, com valores que toda hora chegavam e o Pedrinho se assustava. Questão de luva do jogador, do nada, ó, notificação, tá devendo luva. Por exemplo, o Ryan. O John Texton tentou contratar o Ryan, ofereceu inclusive 10 milhões de dólares, mais jogos no Engenhão, mais tudo que a família do garoto tinha pedido para o grupo Eagle, no caso, não para o Botafogo. E o Vasco negou, porque sabia que o Ryan ia ser importante na temporada. O que aconteceu depois? O Adson se machucou e o Ryan fez gol e deu assistência. Então, se você for parar para pensar no time inteiro, Lucas Piton e Léo Jardim assediados o tempo inteiro nessa janela. O Vasco foi lá e colocou tudo em dia para poder ficar com esses jogadores. Janela de transferências não é só a entrada. Janela de transferências é também o que você perde. E se você for parar para pensar, repito, erro grave, tá? Não ter trazido zagueiro da diretoria. Mas a janela do Vasco não é uma tragédia, porque o Vasco saiu da lama num contexto muito difícil que o Pedrinho assumiu o Vasco da Gama e hoje, como a gente citou aqui, vive seu melhor momento da temporada. Os que saem não deixam uma perda esportiva para o Vasco, mas um alívio na folha salarial, Exato. que isso aí é impagável. E você falou aí do balanço do mais, tá aí o balanço do Pedrosa em relação a essa janela. Amanhã eu quero saber mais sobre esse Como é o nome dele? Maxime Domingues. Chiquérrimo, hein, Venê? Meio campo, nome de craque, hein? Tenho até já a imagem dele pra você falar dele amanhã. Ô, Venê, quem também tá em lua de mel com a torcida é o Fluminense. O tricolor já começa a buscar voos mais altos na tabela do Brasileirão. A reportagem é do Flávio Vinic. Hora de falar sobre o Vasco da Gama com um reforço garantido e outro próximo. Reforço garantido é o meia suíço, é o volante suíço, Maxime
Domingues, 28 anos de idade, defendia o Gil Vicente, vai custar 2 milhões de euros ou 12 milhões de reais. As informações que eu obtive desse atleta são de que trata-se de um bom jogador, cara de meio de campo de boa ocupação de espaço, capacidade física, que pode ajudar bastante o Cruz Maltino no restante da temporada. O Vasco comprou 100% dos seus direitos econômicos e o Maxime Domingues vai assinar um contrato de 4 anos. Previsão é de chegada na quarta-feira. Ainda assim, o Vasco já deu entrada na toda a documentação para poder registrar o atleta até a noite dessa segunda-feira. Além do Maxime Domingues, o Vasco também está correndo contra o tempo para fechar a contratação do zagueiro Ian Glavinovic. Esse é um argentino de 22 anos de idade que pertence ao News Old Boys. A primeira proposta de empréstimo foi recusada. O Vasco tenta melhorar as condições para que o acordo possa sair. Para completar sobre o Cruz Maltino, vitória outra super importante diante do Vitória em Salvador por 1-0, que fez com que o Vasco alcançasse 34 pontos na oitava colocação. Se alguém ainda tinha dúvida de que o Vasco não correria risco de rebaixamento, essa dúvida está completamente descartada. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro. É isso aí, galera. Dia de jogo, somente dia 11 agora, né? O Vasco vai estar aí de folga, folga aos seus jogadores. Vem de resultados convincentes ou mais do que convincentes, né? O Vasco vem de 8 jogos de invencibilidade. É o único time invicto nas últimas 8 partidas, né? É o único do Brasil, é o Vasco. Botafogo, vamos olhar o Botafogo aqui. O Botafogo perdeu para o Juventude. O Flamengo nem se fala. O Fortaleza acabou de perder para o Botafogo. O Palmeiras, nos últimos 8 jogos, perdeu também para o Botafogo. Perdeu para o Flamengo também. O Flamengo tem mais derrota do que vitória nos últimos 8 jogos. O Cruzeiro também tem mais derrota do que vitória nos últimos 8 jogos. São Paulo também tem mais derrotas do que vitória nos últimos 8 jogos. Caramba! O Bahia tem empate, mesmo número, 3 vitórias, 3 derrotas nos últimos 8 jogos. E o Vasco nos últimos 8 jogos tem 3, 4, 5 vitórias nos últimos 8 jogos. São 5 vitórias e 3 empates. É o melhor time dos últimos 8 jogos aí, né? Não perdeu. Ao lado do Atlético Mineiro, é o melhor time dos últimos 8 jogos. Tanto que não é o melhor ao lado do Atlético Mineiro, né? O Fortaleza é o melhor. Mas o Atlético Mineiro está muito colado aqui no Vasco porque ele teve uma campanha quase parecida com a do Vasco, né? O Atlético Mineiro perdeu, mas ganhou bastante jogos também. O Vasco não perdeu e ganhou 5 dos últimos 8. 34 pontos, digamos que para não ser rebaixado, a luta do Vasco não é mais essa, mas vamos lá. O Vasco precisa de 10 pontos em 14 jogos. Isso. 10 pontos em 15, né? 38 menos 24, é isso aí. Precisaria de 10 pontos. Então a luta do Vasco não é mais por rebaixamento, né? A galera lá de baixo que se lute, que se enfrente, que se mate. Ah, mas a distância é pouca, uma distância de 3 rodadas. Uma distância de 3 rodadas, mas nessas 3 rodadas a gente tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times. Isso só que não estão na zona de rebaixamento, né? Abaixo do Vasco. Só que não estão na zona de rebaixamento, a gente tem 8 times abaixo do Vasco. Então, rebaixamento não é mais preocupação para o time do Vasco, que ainda vem se reforçando, né? Acho que a vaguinha na Libertadores ali, na pré-Libertadores, vai acontecer. Acho que vai acontecer porque a gente tem Cruzeiro e Fortaleza na parte de cima e os 2 times ali são os favoritos ao título da Sul-Americana. Libertadores para mim dá Botafogo. E a Copa do Brasil pode dar Vasco ou Flamengo também.